Fala jovem, seja bem-vindo à nossa revisão do Enem aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que traz zoologia e botânica. Bora pro enunciado? Questão 127 da prova rosa, 104 da prova amarela, 98 da prova azul e 120 da prova cinza, Enem 2023. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem os cloroplastos e mantê-los funcionais dentro das suas próprias células, obtendo assim parte do seu alimento. Investigadores portugueses, alimento seria legal destacar também. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Então, pera lá, você está vendo que nós estamos falando de um animal, como esse aí que você está vendo, que tem uma maior capacidade fotossintética do que as próprias algas que eles consomem. É isso mesmo. Essa lesma do mar consome algas e mantém os cloroplastos dessas algas sem serem digeridos dentro do seu corpo. Isso parece aquela endossimbiose que nós ouvimos falar sobre como surgiram os cloroplastos ou como surgiram as mitocôndrias na célula eucariota. Isso é estudado em Origem da Vida, né? Agora, olha o comando da questão. Essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente. O que ele obtém primariamente quando ele mantém os cloroplastos? Os carboidratos, ou seja, a glicose produzida por eles. Não pode ser ácidos nucleicos, porque ácidos nucleicos são DNA e RNA, e por mais que os cloroplastos tenham DNA e RNA, eles não seriam suficientes para fazer fotossíntese sozinhos, ou para fornecer energia para essa lesma. Proteínas também não seriam capazes, vitaminas não seriam capazes e lipídios poderiam dar energia, mas o cloroplasto não produz lipídios. Então nós estamos falando de uma questão de fotossíntese animal. Só que para a gente relembrar a fotossíntese, que é a síntese, ou seja, a produção de açúcar feito pela planta, nós temos que lembrar da organela cloroplasto. Eu falei feita pela planta, mas as algas também fazem, né? Tá aqui no exercício. Cloroplasto é uma organela que apresenta duas membranas. Então, a sua membrana externa é muito parecida com a membrana de uma célula eucariota. E a sua membrana interna tem a composição química muito parecida com a membrana de uma bactéria, evidência de endossimbiose. Tem aqui botõezinhos verdes, denominados tilacoides. Guarde esse nome. Linkando os tilacoides tem as lamelas. Essas lamelas fazem o link entre tilacoides, tá? Mas o que nós precisamos aqui é entender duas coisas. Aqui nas tilacoides acontece o que nós chamamos de fase clara da fotossíntese. A fase clara é a fase fotossintética, onde a luz do sol participa do processo. Então imagina a luz do sol sendo absorvida pela clorofila ali das membranas da tilacoide. A molécula de água vai entrar e o gás oxigênio vai sair. Aqui acontece o que nós chamamos de fotólise da água. Anota aí. Na fase clara acontece a fotólise da água. E além disso acontece a fotofosforilação. Pode ser cíclica ou acíclica. E nada mais é do que a produção de ATP. Lembra que a água foi quebrada na fotólise? Liberou oxigênio? Os hidrogênios vão ser carregados pelo NADPH2. Carregados para onde, professor? Essa energia e esses hidrogênios precisam ser carregados para uma região que nós chamamos de estroma. O estroma é como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Então, nesse estroma vai acontecer o que nós chamamos de fase escura. A gente dá esse nome só em contrapartida da fase clara, tá? Na verdade, não é nada de fase escura aqui.
é que não envolve luz diretamente, apenas indiretamente. Então, fase escura, que não envolve a luz, mas envolve muitas enzimas. A mais famosa delas é a enzima rubisco. O que acontece no estroma? Lembra que chegou ATP da fase clara, lembra que chegou hidrogênio da fase clara. A enzima rubisco pega o gás carbônico absorvido pelos estômatos, esses hidrogênios e a energia, e produz o açúcar, a glicose. Lembrando que esse açúcar é alimento para a planta. Então, o que essa planta vai fazer com esse açúcar? Quebrar essa glicose em 2 piruvatos, mandar os piruvatos para a mitocôndria e fazer a respiração celular aeróbia. Então, sim, a planta, além de fazer fotossíntese, respira, tá? Não cometa aquele erro de achar que a fotossíntese é a respiração da planta. Isso é um absurdo. A fotossíntese é para a planta produzir alimento. Na respiração da planta, ela pega o oxigênio, pega a glicose e produz energia, ATP. Tudo bem? Plantas e animais, algas, também fazem respiração celular. Então, esse é um esqueminha bem resumido de como funciona a fotossíntese. Nós temos uma aula um pouco mais longa aqui no canal sobre esse assunto. Se você quiser, tá lá na playlist de botânica. E se você gostou da aula, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Toda semana nós temos aula nova aqui. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!